se tornar emocionalmente inabalável. Chegou a hora de você aprender a governar sobre as suas emoções, a mudar a maneira como você pensa, a se tornar uma pessoa inabalável nessa terra. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Você se considera uma pessoa forte emocionalmente? Qualquer coisa te abala ou você é uma pessoa que tem equilíbrio? Seja qual for, independentemente da sua resposta, eu estou aqui para te ensinar como você pode se tornar uma pessoa emocionalmente forte, uma pessoa equilibrada, uma pessoa imparável, uma pessoa emocionalmente inabalável. Então pega essa palestra, compartilhe com pelo menos 30 pessoas, porque chegou a hora de você aprender o melhor conteúdo, aprender sobre chaves poderosas para você se tornar emocionalmente inabalável e imparável, ok? Então, se você não me segue nas redes sociais, procure aí o Weslav Oficial, me siga em todas as redes sociais. Hoje nós estamos na marca de mais de 500 mil seguidores que nos acompanham em todas as redes sociais. Então, não sei quando você vai assistir, se é você que está assistindo aqui comigo ao vivo, ou você que vai assistir depois. Provavelmente, quando você for assistir depois, nós já passamos a marca de mais de 1 milhão de seguidores em todas as redes sociais, seja daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Mas o conteúdo que eu vou compartilhar com você, você precisa anotar e aplicar em sua vida a partir desse exato momento. Lembrando que você pode adquirir os meus livros. Os meus livros você pode encontrar através do site que está aí. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp com o suporte, com o meu time, com a equipe que vai estar te respondendo. Então chegou a hora de você se tornar emocionalmente inabalável e uma pessoa poderosa nessa geração, ok? Então vamos lá. Como se tornar emocionalmente inabalável? A primeira coisa que eu quero que você precisa entender é o que é a mente, como a mente funciona e como funcionam as emoções. Então vamos lá. A sua mente, ela tem duas camadas. A primeira camada é a camada racional e a segunda camada é a camada emocional. Nas emoções estão os sentimentos, nas emoções estão todas as suas carências, nas suas emoções estão todos os seus desejos e ambições. E também existem os desejos ocultos, está nas suas emoções. Lembrando que também você tem a questão da parte racional, ou seja, você tem a razão. A razão é a parte intelectual, cognitiva, é a parte lógica da sua mente e do seu cérebro. Então, a sua mente ela é formada por três aspectos, ou pela tríade, que é consciente, subconsciente e inconsciente. Você pode encontrar as emoções tanto no subconsciente como no consciente, ok? E no inconsciente, aí entra a questão da parte racional, que somente você tendo análise profunda de autoconhecimento que você pode conseguir de fato acessar. Então, vamos lá. Eu disse que você tem duas camadas em sua mente. Você tem a parte emocional e você tem a parte racional. Qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que querem agir totalmente na parte racional ou muitas pessoas querem deixar no piloto automático, ou seja, querem deixar que as emoções governem as suas vidas. Só que tem um problema. As suas emoções ela é fruto de experiências adquiridas ao decorrer da vida. As suas emoções é fruto de traumas que talvez você já vivenciou, de feridas emocionais que você foi carregando desde a sua infância, e por isso que talvez as suas emoções elas não sabem como te direcionar para o melhor caminho, para a melhor direção em sua vida. Então você vai agindo por impulso, você vai repetindo padrões, você escolhe o mesmo tipo de pessoa para se relacionar, mesmo que mude os rostos, ou que mude os nomes, ou que mude as pessoas, mas o padrão de comportamento dessas pessoas são os mesmos. Por quê? Porque isso é fruto da sua experiência de vida, que as suas emoções foi acumulando ao decorrer de toda a sua história. E aí entra um problema. Existem pessoas que têm travas, que têm bloqueios, existem pessoas que têm necessidade de aprovação, existem pessoas que têm problema de rejeição, existem pessoas que têm problema na autoimagem, que têm problema na sua identidade. E por isso que vivem travadas, que vivem de maneira medíocre. Por quê? Porque elas não conseguem, de fato, ativarem o governo sobre as suas emoções. Então, deixa eu te fazer a seguinte pergunta e eu quero que você me responda. A primeira coisa que eu quero que você me responda é de onde você está assistindo essa palestra. Fala aí para mim. Assistindo, ouvindo, de onde você está assistindo.
Eu estou acompanhando aqui os comentários, ok? Então, você que ainda não compartilhou essa palestra, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque o que eu estou entregando aqui são chaves poderosas para a sua transformação emocional, ok? Então, tem gente aqui de vários estados, tem gente aqui de outros países nos acompanhando. Muito bem. Então, segunda pergunta que eu vou te fazer. A primeira pergunta foi sobre de onde você está assistindo ou falando, ok? Apenas para eu saber com quem eu estou me comunicando. Segunda pergunta. Você é uma pessoa que governa sobre as suas emoções ou você deixa as emoções te governar? Responde aí para mim. Wesley, eu sou uma pessoa que as emoções determinam as minhas reações. Então você tem um grande problema e é sobre isso que eu quero falar com você. Pessoas emocionalmente desequilibradas, eu estou vendo aqui os comentários, muitas pessoas aqui estão dizendo que não sabem como governar as emoções. Então, prepare-se a partir desse exato momento. Então vamos lá. Pessoas emocionalmente desequilibradas, ou pessoas que não conseguem governar sobre as suas emoções, são pessoas que carregam travas, paralisias, bloqueios, carregam um sistema de crença que limitam, que mantém na mediocridade, que mantém no mesmo nível por toda a vida. Isso é um problema, porque você é uma pessoa que nunca vai crescer, nunca vai ser uma pessoa emocionalmente capaz de lidar com as crises, capaz de lidar com os problemas, capaz de lidar com as situações difíceis. Então, Wesley, como é que eu faço para que de fato eu comece a governar sobre as minhas emoções? Uma das coisas que eu mais falo é sobre você conhecer quem você é. Então é a identidade. Só que no ponto de vista da inteligência emocional entra a questão do autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? É você conhecer a si mesmo. É você saber ou descobrir quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, qual é a sua força, qual é a sua fraqueza, descobrir quais são os seus desejos positivos e desejos negativos. Todo cérebro, toda mente, uma vez tendo experiências negativas, adquire também um viés negativo. É por isso que você, às vezes, começa com um determinado projeto, mas não vai até o fim. Às vezes você começa com um relacionamento, mas escolhe uma pessoa totalmente errada que vai destruir apenas mais ainda o seu emocional. Isso porque a sua mente, as suas emoções estão com um viés negativo. Então como é que você faz para você governar as suas emoções? O primeiro passo é autoconhecimento. Então não é sobre você conhecer o que é externo, não é sobre você rodar o mundo, viajar o mundo querendo conhecer outros ambientes, é você olhar para si mesmo e entender quem de fato você é. Existem pessoas que não governam as emoções, essas pessoas reprimem as emoções. Então é uma pessoa que visivelmente, aparentemente é uma pessoa equilibrada, mas ela carrega feridas emocionais, e essas feridas emocionais impede de haver prosperidade, de haver avanço, de haver crescimento em suas vidas. Por isso que são pessoas altamente travadas. Por quê? Porque são pessoas que reprimem as emoções. E qual é a diferença de reprimir, de controlar as emoções e de ter governo? É que quando você reprime, você não canaliza, você faz com que as emoções parem em você. Então, por exemplo, existem pessoas que passam uma vida toda tendo mágoa. Mágoa por causa de 5 minutos de ofensa que alguém lhe causou, de um abuso que alguém lhe causou, de um ataque, de um confronto que alguém lhe causou. Isto acontece porque você não tem governo sobre as suas emoções. Você apenas reprimiu, você apenas escondeu aquela emoção negativa e você ficou guardando a mágoa, guardando o sentimento de ódio, guardando o sentimento de tristeza. E é por isso que você se torna essa pessoa insossa. Não sei se você entende essa palavra. Uma pessoa sem sal, uma pessoa sem açúcar também, uma pessoa sem doçura ou sem tempero. Por quê? Porque você se torna uma pessoa emocionalmente carregada negativamente. Por quê? Porque você apenas reprimiu, escondeu e massageou as suas emoções. E quando eu falo de massagear, não é positivamente, é apenas maquiar. Você tem uma emoção negativa, mas você tenta disfarçar que não tem essa emoção negativa. E o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você identificar que tipo de emoção que você está sentindo. Então, por exemplo, alguém te confrontou, alguém te ofendeu, alguém tentou te humilhar, você não vai disfarçar as suas emoções.
você vai sentir a emoção negativa de verdade. E em vez de você tentar esconder a emoção para os outros apenas, você vai revelar essa emoção para si mesmo. Então, se você sentiu raiva, você vai dizer: eu de fato senti raiva, estou com raiva. Eu estou triste, eu estou. Só que você, como tem governo sobre as suas emoções, você vai dar uma data de validade para que esse sentimento não governe sobre as suas emoções. Então, em um espaço de tempo, você vai viver essa emoção de maneira intensa. E após isso, você vai resetar o seu cérebro, a sua mente, para que você consiga de fato viver a sua vida sem travas nesse quesito, ok? Então, por exemplo, se eu estou triste, eu vou viver a minha tristeza. Vivo. Nem que seja 30 minutos, 1 hora, 24 horas, mas depois disso eu já resolvo emocionalmente o meu cérebro, me resolvo emocionalmente e pronto, nunca mais eu toco nesse assunto com a mesma dor que eu estava. Por quê? Porque quem tem governo sobre as suas emoções é quem conhece a si mesmo.